Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Já vamos meditar, né, a palavra de Deus, que se encontra no livro de 1 Reis, no seu capítulo 17 e versículo 14, né? Coloque agora aí com você um copo com água. Coloque também o alimento, que é o pão. Coloque a peça de roupa. Coloque a fotografia, né? A chave do seu automóvel, do seu comércio. Coloque o nome daquela criança ou daquele adolescente, daquele jovem que está lhe dando mais trabalho para Deus resolver. Esses objetos, esses alimentos, é para que Deus venha entrar com providência. Muitas das vezes você está passando por situação e não sabe por quê, né? Se lamenta tanto e não resolve nada. Pare de se lamentar. Fale com Deus. Porque se você se lamentar e resolver, tudo bem. Mas se você está se lamentando e nada está resolvendo, então fale com Deus. Existem pessoas que estão passando situação difícil, né? Passando situação difícil. Muitos hoje têm o que comer e outros já não têm. Talvez sua casa deve estar farta, mas a casa do teu irmão, do ladinho de você aí, não está farta, né? Estamos se aproximando agora do mês de maio, Dia das Mães, né? Imagine você presentear sua mãe com uma peça de roupa, um sapato, um perfume, ou até um automóvel. Até um automóvel. E quando você chegar na casa dela, para se alimentar e abrir a panela, abrir o armário, está zero, puro, sem nada, né? Imagine como vai ficar o seu coração, uma pessoa que lhe criou 9 meses, deu a sua vida por você, né? E você chegar na casa dela e encontrar ela nessa situação. Então, essa oração que eu vou fazer, eu queria que você colocasse aí a peça de roupa. Não esqueça do pedacinho de pão. Esse pão aí, o pão, irmão, sabemos que é alimento. A água também se transforma um alimento. Lava a alma, né? Coloque, não esqueça da água e o pedacinho do pão para que nós possa pedir a Deus prosperidade, irmão. Não peça só bênção e cura, não. Prosperidade também. Quem é que não quer ser próspero, né? Quer ver uma coisa? Vamos meditar aqui no livro de 1 Reis, no seu capítulo 17 e versículo 14, que diz assim: Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Dá para analisar isso aí? Dá para receber essa bênção do céu? Essa mensagem? Eu posso repetir para você. Porque assim diz o Senhor. Não sou eu que estou dizendo. A Bíblia relata que diz aqui, o Senhor diz, né? Que a farinha da tua panela não se acabará. E o azeite da botija, né? Não faltará até em que o Senhor faça chover sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, que Deus que mandou Elias dizer, né, para aquela viúva. E assim se alimentaram ela, ele e a sua casa muitos dias. Porque
aquele alimento se multiplicou, né? Se multiplicou. Aí diz aqui no versículo 16, da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele fala pelo ministério de Elias. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nela nenhum fôlego ficou. Então ela disse: Então, que tenho eu contigo, homem de Deus? Quando você age com fé, a viúva teve abundância, né, de farinha e azeite, porque atendeu à exigência de fé, e a fé atendeu à sua necessidade, trazendo o sustento à sua família e ao profeta a fé na palavra de Deus. Proporciona conquista materiais, espirituais e física. Para ela não há circunstância adversa, barreira ou distância que não possa ser vencida. Mas, por ser a fé um tesouro, ela também exige entrega completa, absoluta, assim como foi a entrega da viúva, né? Portanto, se renda ao Altíssimo, sem reserva, caso contrário, não alcançará o que ele tem preparado para você. Se você não se entregar para Deus, você não vai alcançar o que Deus tem preparado para você. Aí você do outro lado pode dizer assim, então Deus só vai me dar uma bênção se eu se entregar para Ele? Lógico. Por que eu vou dizer isso aqui para você? Por que eu posso confirmar? Porque será que a bênção que Deus vai lhe dar tem a ver com as coisas material do mundo? Você vai ter condição de usar a bênção de Deus no mundo? Para você receber algo de Deus, você tem que também se entregar para Deus. Há uma troca aí, uma entrega praticamente. Porque quando você se entrega para Deus, você ouve a voz de Deus, você obedece. Imagine se essa pobre viúva não se entregasse para Deus, não ouvisse a voz do profeta Elias. Há muito tempo ela estava passando necessidade. Hoje existe situação assim. Muitas pessoas estão passando por situação difícil, irmão. Porque se você não se entregar para Deus, se você não fizer uma aliança com Deus, você sabe que a Bíblia diz: Eu amo quem me ama, e o que de madrugada me busca, esse me achará. Se você não buscar a Deus de corpo, alma e espírito, você não vai encontrar.
Se você não se entregar para Deus, você não vai adquirir conhecimento, né, sobre você da parte de Deus. Talvez você está afastado, né, do evangelho. Talvez você está se sentindo fraco, está passando por um momento muito delicado, muito difícil. E você não quer se entregar. Você quer resolver do seu jeito. Você quer fazer de forma que só você pode fazer. E você está enganado. Você vai estar dando murro e ponta de faca o tempo todo. Vai entrar ano, vai sair ano, e você vai continuar a mesma coisa, sempre para baixo. Porque se você observar, a palavra de Deus diz que, lá no livro de Gênesis, que Deus criou os céus e a terra. Então, se ele criou os céus e a terra, ele sabe de tudo. E você não sabe do que Deus sabe. Porque Deus criou você. Segundo a Bíblia diz que Deus criou você. Então, para você se movimentar sobre essa terra, que foi Deus que criou, você tem que ter a permissão dele, o conforto dele, os ensinamentos dele. Digamos que você compra um carro hoje na loja, um carro importado. O que vem nesse carro? Primeiramente, um manual explicando como é que esse carro funciona. A mesma coisa é quando você vem ao mundo. Você tem que ter esse manual para saber se movimentar em cima dessa terra. E esse manual é o Senhor Jesus Cristo. Existe também, quando você compra um carro, e aquele carro ali não tem manual, então você vai estar o tempo todo correndo atrás de pessoas que tenham conhecimento para te explicar como funciona esse carro. Em canais, procurando saber se alguém possa dizer. Então, você vai ver muitos conselhos, de um diferente do outro. Nunca vai ser igual. Agora, com o manual dele, não. Você vai ver o manual daquele carro que foi fabricado. Mas conselho de outros mecânicos, cada um vai dar um conselho diferente. Aquilo pode, isso aqui não pode. Aqui tem que ser assim, tem que ser assado. Você não vai ter como entender quem é que está certo. Assim é um homem sem Deus. Ele vai passar a ouvir, acreditar coisas que não existem. Vai seguir vários caminhos. Um homem sem Deus é assim. Então você que está afastado do caminho do Senhor, faça uma aliança com Ele agora. Se entregue para Ele. Porque eu tenho certeza que você vai começar a andar num caminho certo, guiado por Deus. Porque se você for meditar a palavra de Deus no livro de Salmo, no seu capítulo Salmo 23, conhecemos já essa passagem, mas vamos aqui mostrar para você. Se você tiver com a Bíblia aí perto, abre aí comigo e vamos ler. Salmo 23, no seu versículo 4, ele diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por que ele diz que não deve temer? Porque ele está o tempo todo do nosso lado. Quando a Bíblia fala o pastor, é como se fosse um pai. Jamais um pai vai deixar um filho correr o perigo. Assim é o próprio Deus. Mas para isso acontecer, você tem que se entregar para Ele. Você tem que ser filho dele. Você acha que um pai, ele vai cuidar do filho, não é isso? Mas se aquele pai tiver aquele filho ali e ver outra criança sofrendo, ele vai apoiar. Mas ele não vai ter o mesmo cuidado, ele como pai, né? Com o filho de outros, né? Ele vai dizer, não, eu vou cuidar do meu. Agora, aquela outra criança eu vou dar um apoio, mas quem vai cuidar daquela criança ali é o pai dele. E eu vou criar o meu. Vai ser assim, mas o pai vai dar um apoio àquela criança que está também no perigo, junto com o seu filho.
né? Vai ajudar o filho dele e vai ajudar também o colega do filho dele, que está junto. Mas ele não vai estar o tempo todo junto daquela outra criança, porque ele sabe que aquela criança tem um pai. A mesma coisa é Deus. Deus não pode estar do seu lado o tempo todo, porque você não busca, você rejeita a palavra dele. Como é que ele vai estar do seu lado, se você está rejeitando a palavra dele? Se ele diz que ele ama quem ama e que de madrugada busca ele, então se você quer ser filho de Deus, você tem que fazer uma aliança com Deus para ser chamado de filho. Agora, se você não quiser, você vai estar no mundo sem proteção, né? Enganado, se enganando, atrapalhado, se atrapalhando, e cada momento você perdendo tempo. Observe, nesse momento são precisamente 11 horas e 22 minutos. Daqui a pouquinho você está acordando, se levantando para ir ao trabalho. Você deitou agora, ou vai deitar agora. Muitos já estão deitados, descansando, e outros vão ainda estar junto conosco aqui, mas vai deitar daqui a pouco. Mas daqui a pouco também vai acordar. Então o tempo ele está correndo. Então não deixe esse tempo passar você. Se você ainda quer adquirir algo material, espiritual, você tem que correr à frente. Primeiramente, buscar a Deus, orientação de Deus, e segundo, você ir à luta. Mas se você estiver indo à luta sem a direção de Deus, eu tenho certeza absoluta que você não chega em lugar algum. Coloque Deus acima de tudo. Deus, vai na minha frente. Agradeça a Ele quando você acordar. Agradeça quando você deitar. Agradeça quando você se alimentar. E agradeça quando você não se alimentar quando não estiver em sua casa. Porque aquela pobre viúva, ela não tinha. Mas mesmo assim ela estava ali, ó, agradecendo a Deus. E Deus envia o profeta à casa dela e profetiza e o milagre acontece. Como pode acontecer também na tua casa nesse momento. Talvez você está aí sem nada na sua botija, na sua panela. Talvez as panelas estão até em cima do fogão, mas tampada, mas pura, né? Então, se você crê, essa panela vai encher. A tua despensa vai transbordar. Mas para isso você tem que ter a fé. Coloque esse pão aí agora. Vamos apresentar a Deus a tua vida também, né? Aqui tem um pedido de oração, né? A irmã pedindo para orar pela a saúde de um irmão, de um senhor, né? É, que se encontra internado. Também tem outro pedido aqui, né? Pela uma oração, pelo outro irmão também aqui, a vida física, né? Vamos continuar. Coloque também seu pedido de oração. Aqui já se encontra dois pedidos que nós vamos apresentar a Deus agora. Estamos aqui ao vivo nesse momento, né? Estamos ao vivo aqui. Já temos dois pedidos que chegou agorinha, nesse instante. Tá? Pouco tempo, pouco segundo. Chegou um pedido de oração aqui. E nós vai entregar a Deus. Coloque o seu também. Ainda dá tempo. E Deus fará o milagre acontecer na sua vida. Não esqueça de colocar os alimentos aí. Vamos consagrar a Deus agora, juntamente com você. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, neste momento de oração estamos aqui. Aqui já se encontra o meu copo com água. E eu tenho certeza que também existem pessoas com essa mesma fé que eu tenho, colocando copo com água, colocando o alimento que é o pão, fotografia, currículo, do apartamento, da sua residência, do comércio. Quantos comércios aqui não estão para fechar a porta? E eu tenho certeza que através dessa chave que você colocar aí, você vai ver o que Deus fará em sua vida. Pai, toma essas pessoas
esses ouvintes, esses irmãos, esses convidados aqui também em tuas mãos. Que venha acontecer milagre, cura, transformação. Essa pessoa que ainda se encontra aí em uma cadeira de roda, com a ajuda de uma muleta, essa pessoa que tem uma ajuda de um andador, não consegue se comover sem um andador. E a tua palavra diz que isso levou sobre si as nossas dores. E hoje, essa pessoa se encontra dessa maneira. Faz acontecer milagre na vida dessa pessoa. Através dessa oração. Que é onde chegar, que haja luz, paz, tranquilidade. Assim como o Senhor diz na tua palavra, no livro de Gênesis, que o Senhor diz, fala na tua palavra que o mundo era trevas. Era trevas. A terra não tinha luz, era trevas. E o Senhor fez, haja luz, e ouviu luz. E o Senhor viu que era bom e fez a separação entre a luz e as trevas. O dia chamou de luz e a noite de trevas. Então, separa também essa pessoa, essas amizades, essas pessoas que não conseguem ver o outro feliz, que o Senhor vinha tirar do meio deles. Afasta as falsas amizades. Pai, quantas pessoas estão neste momento, não teve nenhum alimento para colocar na mesa para as crianças. E que o Senhor venha tocar em pessoas para que venha dividir o pouco que tem para aquele que não tem. Assim também que o Senhor fez com aquela pobre viúva. Multiplicou o azeite e a farinha. Multiplica também na casa do teu servo, na casa da tua serva. O Senhor sabe o que ele está passando. Eu entrego nas tuas mãos a vida de todos e que o Senhor venha entrar com providência também nesses dois pedidos de oração que se encontram aqui. Entra, Pai, com providência na vida dele, na vida dela, que ela venha a ser feliz, que ela venha a ser curado, que ele venha a ser salvo e liberto. É o que nós pedimos e já te agradecendo. Que o Senhor venha consagrar esta água para aquela pessoa que beber, ser consagrado por dentro e por fora. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. E aquele que crê vai dizer amém e graças a Deus. Deus abençoe a tua vida, o teu lar, tua família, em nome de Jesus Cristo.